Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Mais uma live. Vamos esperar aqui, aparentemente, ainda estamos recém começando, né? E enquanto isso, enquanto o pessoal não entra, enquanto o pessoal está chegando, está procurando até os meios de assistir a live, eu vou aproveitar para fazer uma introdução e uma apresentação aqui desse conteúdo que a gente está criando, né, e que vem trabalhando e desenvolvendo cada vez mais, né. Então, eu vou começar mostrando aqui o site novo para vocês, né, para dar um pouquinho mais de tempo para as outras pessoas entrarem, né. Quem não sabe como entrar, fica em dúvida, é só clicar aqui, ó, que vai para o canal do YouTube, né. Aqui a gente tem o blog, com todas as postagens de blog, a última postagem fica sempre em destaque aqui no site, as postagens anteriores também ficam com algum destaque aqui a pessoa pode ir direto para os demais posts, né? Aqui a possibilidade e uma oferta do livro, Cálculo Trabalhista Simplificado, né, que contém o conteúdo aí que a gente desenvolveu sobre cálculos trabalhistas. Tem um novo e-book que muita gente não sabe, não percebeu ainda, que é Litigante Responsável, o título, né, que trata desse novo paradigma, esse novo cenário do processo do trabalho, trazido pela reforma trabalhista. Tá? Ele é gratuito, então é só fazer o cadastro aqui, a pessoa tem acesso a esse e-book, que faz uma análise e uma apresentação aí desse novo cenário do direito do trabalho, da justiça do trabalho, do processo do trabalho, né? E aqui tem uma breve apresentação da escola trabalhista também, que vocês podem conhecer, vocês podem receber novidades por e-mail, aqui então é um cadastro para newsletter, também acesso às redes sociais, por exemplo, quem quiser indicar, né, é só clicar no link do YouTube aqui, né, se alguém não estiver achando o link e quiser indicar para algum conhecido que tiver em dúvida, é só clicar aqui que a pessoa vai acessar o canal do YouTube, que é por onde está sendo transmitida a live, embora também esteja disponível no Facebook, né? A pessoa pode entrar pelo Facebook, tá? Aí eu clico aqui nesse post, que é o post do tema da nossa live de hoje, tá? Antes de iniciar a live, eu quero fazer mais eu vou trocar de página aqui e fazer mais uma apresentação para vocês, tá? Que é da escola trabalhista, tá? Então, quando a pessoa, até vou sair aqui e entrar, quando a pessoa entra pelo site aqui, né, faz login, clica em login, ó. Acho que deu um probleminha aí, deixa eu retomar. A gente está com... Vou fazer um caminho mais compreensível para vocês. Então, a pessoa está aqui no site e clica em login. Clica em login, entra aqui na possibilidade de criar a conta, ele entra automaticamente, e a tela que vai aparecer para o aluno é essa outra aqui, ó, quando faz o login. Guia do Chrome, essa aqui. Aí a pessoa entra, né, tem um módulo de apresentação aqui, o mais curta que eu consegui fazer, né? Eu acho que eu não sou uma pessoa prolixa, eu sou bem objetivo e me esforcei para não consumir tempo demais de vocês, tá? Algumas ofertas para quem quiser comprar, aqui a pessoa toma conhecimento do conteúdo, né? Essa aqui é a área gratuita, então a pessoa que faz o cadastro gratuito tem acesso a esse conteúdo. Aqui também, esse módulo 4 também é gratuito, né? Aqui a pessoa pode se candidatar e sugerir temas para grupos de pesquisa. Aqui a gente tem um resumo de uma pesquisa já concluída, que foi sobre acréscimo salarial, foi publicada na revista do TRT e no Conjur, né? Aqui tem o link para o Conjur, onde foi publicada essa pesquisa, né? Os alunos todos que participaram, no volume 44 da revista do TRT da 4ª Região, e aqui a pessoa pode fazer o download do arquivo
arquivo dessa pesquisa, né? Aqui tem uma palestra também gratuita, foi na Amatra, em 2018, né? O vídeo está disponível no YouTube, tem aqui alguns links também importantes, né? E uma análise dentro desse contexto de litigante responsável é aqui o vídeo da ADI 5766, o voto do ministro Barroso. E a nossa live sobre sentença parcial de mérito e fato do príncipe também está disponível aqui com alguns links pertinentes a esse assunto, fato do príncipe, contrato de trabalho, sentença parcial de mérito e justiça do trabalho na pandemia. Então, se vocês quiserem indicar para alguém, algum conhecido, eu não vi a live, eu gostaria de ver a live, está na área gratuita do site, né? E a pessoa pode clicar aqui e conhecer, tá? Além disso, a gente tem o conteúdo aqui do curso de peças e posturas processuais, são modelos de petições e modelos de posturas processuais, né? Então, estimulando a conciliação e a responsabilidade dos litigantes, tá? Tem vídeos aqui explicando o conteúdo. Os vídeos são sempre curtos, né? Alguns, no máximo 10 minutos, dependendo da matéria. Sempre tem material complementar aqui, né? E o conteúdo que é ensinado, né, com o reforço jurisprudencial e doutrinário pertinente, tá? E aqui, para download, um modelo de petição inicial, né, vai ter um modelo de contestação e exceção de incompetência, né, modelo de recursos, né, embargos de declaração, recurso ordinário e recurso de revista, né, e peças sobre temas aí, os principais temas do direito do trabalho e da justiça do trabalho. A ideia é que esse conteúdo seja interativo, né, pessoal? Então, ele é desenvolvido on demand pelos alunos, e é um clube, então a ideia é a pessoa ficar muito tempo. Inclusive, a gente reduziu ao máximo o acréscimo de preço pelo tempo que a pessoa fica, né? A pessoa que fica um ano paga muito pouco mais do que quem fica 6 meses, que paga muito pouco mais do que quem fica um mês, e que paga muito pouco mais do que quem fica uma semana, né? Porque a gente sabe que o valor agregado pelo tempo não é tão expressivo, né? E a nossa ideia aqui já tem comentários do Pedro Barcelos, por exemplo, ó, e a nossa ideia é justamente ter uma via de mão dupla. Então, um aluno dizendo o que quer, o que gostaria, né? Qual é o tema que gostaria que fosse desenvolvido. Aqui, por exemplo, tem a ação monitória de verbas rescisórias, né, com aquela live sobre sentença parcial de mérito, fato do príncipe, que a gente tratou desse assunto também. Então, tem um modelo de petição inicial aqui, e eu vou ajustar esses modelos, ou fazer mais modelos conforme os pedidos e os interesses de vocês, né? Sobre esse tema de hoje, especificamente, né, tá dentro do tópico horas extras e intervalos sem registro, né? Tem aqui já até o link para esse texto que a gente vai examinar daqui a pouco, e o assunto que a gente vai examinar daqui a pouco, né? E modelos também aqui de produção antecipada de prova, petição inicial e defesa, né? Tudo para download, modelos editáveis aí que vocês podem usar, né? Porque a ideia é justamente, pelo bom exemplo, ensinar o conteúdo, tá? E mudar um pouco, né, na medida do possível e dentro daquelas pessoas que acreditarem nisso, a cultura da justiça do trabalho. E o conteúdo de cálculo trabalhista, pessoal, continua aqui, né? Está inserido dentro desse contexto, né? Com as fórmulas de cálculo tradicionais, que estão no livro também, e que podem ser acessadas por vocês, né? Tem todos esses temas aqui, comissionista misto, comissionista puro, mensalista, e os principais temas, os principais assuntos dos processos trabalhistas, vocês conseguem tomar conhecimento aqui nessa área do curso, tá bem? Dá boa tarde aí para todo mundo que está participando, estou muito feliz de ver os comentários dos participantes, um público muito qualificado, né? É um prazer estar recebendo vocês. Eu estava olhando ali a apresentação e não tinha visto que vocês já estavam entrando, tá bem? Então, esse é o conteúdo, né, do curso, e ele está em permanente desenvolvimento. Então, quem tiver assim, eu tenho um tema que não foi abordado ainda, eu gostaria que fosse abordado, eu vou me esforçar para fazer um modelo de petição inicial, um modelo de contestação específico para aquele assunto,
né? E os assuntos vão surgindo, vão sendo agregados, né? Eu já estou na cabeça aqui com um tema que eu decidi esses dias, que era insalubridade por conta da Covid, do coronavírus, né? E aí eu já conversei com 2 peritos conhecidos meus, amigos meus, que toparam fazer uma live sobre isso, mas é um tema que, assim, depois dessa live, ou para essa live, eu vou acabar criando conteúdo e um modelo de petição inicial, inclusive, que vai ter como foco, mais do que o pedido de pagamento da insalubridade, a preservação da saúde do trabalhador no caso de coronavírus, que foi um caso concreto que eu enfrentei esses dias, aí eu percebi essa necessidade e acabei de ofício mesmo concedendo a tutela específica do direito e determinando algumas medidas protetivas, porque é altamente controvertido, né, se o coronavírus, sendo um vírus e não uma bactéria, se ele poderia ser considerado um agente biológico e enquadrado na situação de insalubridade em grau máximo. E aí, não havendo uma previsão prévia do coronavírus, talvez a pessoa não tenha ainda direito à insalubridade, mas ela certamente tem direito a EPIs, né? Ela certamente tem direito a medidas preventivas aí, e esse é um modelo aí que eu estou projetando colocar no curso no curto prazo, tá? Então, pessoal, a dinâmica dessa live hoje, tá? Inclusive, a gente vai fazer um workshop também sobre ação monitória trabalhista, né? Esse tema já está dentro da escola trabalhista, mas a gente vai fazer um workshop, provavelmente pelo Zoom ou alguma ferramenta parecida, e aí vai ser pago, mas vai ser um valor acessível aí, provavelmente com correção de peça, a pessoa vai ter uma aula expositiva apresentando conteúdo, e aí vai poder fazer uma peça e eu vou corrigir a peça, vou fazer sugestões em cima do estilo de redação da pessoa. Então, é um conteúdo aí, algo que a gente está projetando fazer para novembro. Vamos ver se a gente consegue fazer, tá? E aí, sobre a live, especificamente, tá, pessoal? Aqui a dinâmica vai ser a seguinte, tá? Vocês podem enviar perguntas pelo chat, a gente já tem aí várias perguntas, mais de 10 perguntas enviadas anteriormente, então eu não sei se vai dar tempo de responder as do chat, a gente vai dar preferência para as que foram enviadas com antecedência, mas se der tempo a gente vai responder essas perguntas da live também, que acontecerem durante a live, tá? No final vai ter 2 brindes, né? Eu acho que a gente vai estabelecer essa tradição, sempre vai ter um sorteio de livro e um sorteio de desconto, né? Então vai ter uma pergunta no final, a primeira pessoa que responder a pergunta ganha o livro, ou escolhe entre o livro e o desconto, e a segunda pessoa que responder corretamente vai ter que escolher o brinde que sobrou, né? Mas a gente no chat aí consegue resolver isso, tá? Vocês podem sugerir também pelo chat ou pelas redes sociais assuntos para outras lives, para o blog, postagens para o blog, ou desenvolvimento de temas para a escola, né, para o curso online ali, que é mais do que um curso, é um clube de estudos, né, é um ambiente, assim, de interação, efetivamente, uma via de mão dupla. Então, eu quero aprender com vocês e perceber as necessidades de vocês, tanto quanto vocês vão aprender comigo, e me ajudar a desenvolver esse conteúdo, tá? E a partir desse momento, então, a gente começa o tema, a parte mais expositiva aqui dessa live de hoje. Tá? Só para a Catilene saber, tem modelo de recurso de revista já dentro da escola trabalhista, tá? Mas a gente certamente pode desenvolver mais esse tema, aprofundar, ver alguma situação mais específica sobre isso, tá? Então, eu vou compartilhar agora a tela do post ali para nos ajudar. Deixa eu escolher aqui a guia. Só um pouquinho, pessoal, que eu acabei tirando aquela página. Vamos voltar no site aqui. Deu, abriu. Agora, então, vamos compartilhar. Share screen, guia do Chrome, teletrabalho, tá? Então, pessoal, o post é esse, né? Não sei se vocês perceberam, ficou meio escuro, mas é uma casa e uma mulher aqui, uma pessoa trabalhando de noite, né? Eu acho que essa é a nossa nova realidade, sobretudo para quem tem filho, é trabalhar de noite, trabalhar quando as crianças dormem, trabalhar quando dá tempo, porque tá uma loucura fazer teletrabalho, né?
A gente está, não é exclusividade do setor privado, não é exclusividade de quem é seletista, isso está acontecendo com advogados autônomos, com juízes, com servidores públicos. A gente está tentando se adaptar a essa crise de saúde pública, né, e antecipar aqui com esse tema da live, que foi sugestão de quem participou da live anterior, né, eu me lembro da Dariane, pelo menos, se eu não me engano, teve mais uma pessoa, que eu não sei se foi a Juliana Juruá, que também pediu esse tema de teletrabalho. É uma realidade para todo mundo, uma realidade nova para todo mundo, e que certamente vai... deixa eu até sair disso aqui para ficar mais bonitinho. Opa. Fiz bobagem aqui. Já vou corrigir. Guia do Chrome. Deu. Tá, então, pessoal, é uma nova realidade, um novo cenário para todos nós, né? A gente vai ter uma crise econômica muito séria e certamente os processos vão chegar na Justiça do Trabalho. Eu acho que a preocupação maior e o mais urgente vão ser as rescisórias, né? E por isso a sugestão daquele tema da ação monitória das verbas rescisórias trabalhistas, mas não vai demorar muito para que a gente chegue, para que cheguem os pedidos de horas extras, né? Eu trabalhava muito, eu ficava até de noite, tá aqui a ilustração, né? Eu ficava até de noite, até de madrugada trabalhando, né? E aí teve uma pergunta muito inteligente, eu já coloquei isso no post aqui, né? Será que a pessoa conseguiu trabalhar durante o dia para ter que trabalhar durante a noite, né? Isso vai ser a peculiaridade do caso concreto de cada pessoa que vai demonstrar e determinar, né? Mas iniciando então aqui, né, pessoal, o primeiro problema que nós vamos enfrentar quando for trazido a juízo esse tema das horas extras, né, vai ser o artigo 62 da CLT, que está excepcionando do capítulo da duração do trabalho da CLT, né, todo o capítulo da duração do trabalho, que trata de diversos temas, inclusive horas extras, mas não só horas extras, os empregados em regime de teletrabalho, né? E aí a primeira indagação que surge é a constitucionalidade disso. Porque nós sabemos que a Constituição assegura o trabalho noturno, que é um tema do capítulo da duração do trabalho, o adicional noturno, né? A limitação da jornada a 8 horas diárias e 44 semanais, o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, que é um tema dos períodos de descanso do capítulo 2º do título 2º da CLT, e também o adicional de horas extras de 50% pelo menos, né? Então, parece que a Constituição a CLT não poderia afastar esses direitos da Constituição, até porque essa redação do artigo 62 da CLT é posterior à Constituição de 88, né? Ela é de 94, o cabeçalho e o inciso 1 e 2, os incisos 1 e 2, e o inciso 3º é da reforma trabalhista, né? Então, a primeira dúvida é a compatibilidade dessa regra do artigo 62 com a Constituição, né? E a minha afirmação aqui, ela é no sentido de que é muito difícil sustentar essa compatibilidade, tá? Eu gosto de chamar a atenção também, pessoal, para a seguinte circunstância. Nós não temos nenhum precedente vinculante que eu tenha conhecimento, tá, do TST ou do TRT ou do Supremo Tribunal Federal afirmando a constitucionalidade do artigo 62 da CLT. Precedente vinculante, eu não tenho conhecimento, tá? A gente verifica a aplicação do artigo 62 da CLT nos processos, mas dificilmente é enfrentada a questão da constitucionalidade dessa regra, tá? E aí aqui eu tenho a minha análise e o meu argumento, né, no sentido de que as regras que não estão previstas na Constituição, do capítulo 2º, título 2º da CLT, que são períodos de descanso, intervalos entre jornadas, ou seja, entre um dia de trabalho e outro dia de trabalho, e intra-jornada, né, e quadro de horário, são compatíveis com a Constituição, ou seja, o artigo 62 da CLT, ele é válido em relação à exclusão desses direitos que estão previstos na CLT para quem está em teletrabalho, tá? E também a redução ficta da hora noturna, que não está na Constituição, só está o adicional noturno da Constituição, tá? Agora, a questão das horas extras, do repouso semanal remunerado e do adicional noturno, me parece muito difícil sustentar
a compatibilidade do artigo 62 da CLT com a Constituição. Isso não apenas para o teletrabalho, né, pessoal? Também para atividade externa e para cargo de confiança, que são as outras hipóteses ali do artigo 62, tá bem? Agora, se não é obrigatório, né, se as regras sobre quadro de horário e obrigatoriedade do registro, que estão no 74 da CLT, não são aplicáveis no caso do teletrabalho, não parece ter fundamento, né, se não é obrigatório o registro de horário, a gente não tem a premissa necessária, né, da súmula 338 do TST, ou seja, não existe a possibilidade de inversão do ônus da prova ou de presunção de veracidade da jornada alegada na inicial, caso o empregador não tenha o registro de horário, não exiba registros de horário. O ônus da prova, aparentemente, permanece sendo do empregador, né? Tem que fazer um ajuste aqui nesse item 1 da súmula 338, porque agora são 20 empregados, a regra do 74, parágrafo 2º da CLT, para tornar obrigatório o registro, mas essa súmula não pode ser aplicada no caso de teletrabalho, porque não é obrigatório o registro de horário no teletrabalho, né? E nem no caso da atividade externa ou no caso do cargo de confiança, tá? Então, pessoal, o que eu coloco aqui, o argumento que eu construo é no seguinte sentido: o trabalhador que alega horas extras no regime de teletrabalho tem que provar suas alegações, tá? E aí eu inclusive faço uma reflexão aqui sobre o que eu costumo colocar nas minhas sentenças, né? E sobre o cenário normativo, que não é injusto, né? Eu acho que até faz sentido essa situação, né? Porque não tem como o empregador, pessoal, controlar a quantidade de horas de trabalho efetivo no teletrabalho, né? E nem a dispersão das atividades laborais, que foi uma pergunta recebida da Gabriela Lautens aí, que foi muito boa, né? A distração com assuntos particulares, prazeres, afazeres domésticos, redes sociais, interação com familiares, que é a realidade de quem tem filho ou está cuidando de alguém mais idoso em casa. Né? A gente muitas vezes não consegue trabalhar durante o dia e tem que ir para a noite, né? Que é a figura que sintetiza esse post aqui, né? Vai trabalhar de madrugada, mas por quê? Porque durante o dia estava tendo que cuidar da casa, porque durante um tempo não podia contar com a ajuda de algum funcionário, ou não tem funcionário, e não podia ir para o trabalho, acabava ficando em casa, acabava se distraindo. Então, as peculiaridades e as possibilidades são muitas de distração ou de não trabalho durante o dia. Né? Inclusive, teve um caso, e eu não vou identificar quem foi, mas a pessoa está assistindo a live aí e talvez se recorde, né? Enfrentado recentemente, a pessoa, pelas mensagens de WhatsApp juntadas no processo, dava para ver que a pessoa, às 7 da manhã, já estava trabalhando, e às 9h30 da noite ainda estava trabalhando. Mas a grande pergunta, que naquele caso era uma situação de despedida indireta, ela tinha trabalhado ininterruptamente entre 7 da manhã e 9h30 da noite. Como era um pedido de despedida indireta, eu achei prematuro, antes de estabelecer o contraditório, tomar uma decisão sobre esse caso. Né? Eu acho que eu vou ter que fazer uma análise um pouco mais detalhada, depois de permitir o contraditório e, sobretudo, da juntada da conversa completa pelo WhatsApp. Né? Porque a conversa completa pelo WhatsApp é uma ferramenta que se chama exportar conversa. Né? A pessoa clica no contato ali, e lá no final, bem embaixo, assim, tem exportar conversa do WhatsApp. E aí aquela ferramenta permite ver o horário de toda a conversa e evita que seja selecionada só as mensagens que favorecem e não as que desfavorecem, né? Então, eu acho importante essa juntada integral, tá? E da mesma forma, né, pessoal, o momento que a pessoa vai se alimentar, o momento que a pessoa vai ir no banheiro, isso não tá, o empregador não tem controle sobre isso no momento do teletrabalho. Então, nem faria sentido que fosse aplicável ao trabalhador em teletrabalho os períodos de descanso, né? Se a pessoa preferiu trabalhar de noite ou só conseguiu trabalhar de noite, né? E no outro dia só vai conseguir trabalhar de manhã, está dentro das possibilidades e da própria conveniência da pessoa definir o momento de início e fim da jornada. Então, os períodos de descanso aí, intra e entre jornadas, também parece que faz sentido, além de não ter respaldo constitucional, também parece que faz sentido não se aplicar no caso de teletrabalho, né?
E aí a gente ainda tem no final uma última questão, que é sobre os meios de prova, não só necessários, não mais necessários, mas recomendáveis, né? Eu, se fosse empregador, e imagino que o empregador responsável deve se preocupar com isso, eu acharia necessário medir a produtividade das pessoas que trabalham para mim, né? Então, talvez seja inteligente fazer uso de algum mecanismo desses aqui do artigo 74, parágrafo 2º e 3º, né, que é o registro de exceção de ponto e a possibilidade de um registro manual, mecânico ou eletrônico em poder do empregado, né, para que ele faça esses registros e seja possível medir a produtividade da pessoa, tanto porque eu tenho direito e talvez o dever, né, o imperativo categórico, o empregador responsável, ele tem o dever de se interessar e procurar saber se a produtividade, se os seus funcionários estão sendo produtivos. Isso por um lado. Por outro lado, ele tem um imperativo categórico, a necessidade, né, de autopreservação, de prevenir uma ação trabalhista por horas extras, né? Então, também é do interesse do empregador saber se as pessoas estão sendo produtivas e quanto tempo estão demorando para produzir as suas tarefas em casa no regime de teletrabalho, né? E essas ferramentas aqui podem ser úteis e importantes para essa finalidade também, tá? Então, a título de recomendação, e foi uma pergunta da Caroline Forte também, minha colega de faculdade, né? Tá sempre da saudade da faculdade. Ela perguntou justamente isso, né? Como é que o empresário pode se prevenir de uma demanda de horas extras no teletrabalho se ele não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo? Essa é uma das maneiras, né? Ele instituir um sistema de registro de exceção de ponto e permitir que o empregado registre as eventuais horas extras que ele faça, né? E aí ele pode estabelecer métricas aí de médias, por exemplo, a produção de outras pessoas que estão no mesmo regime, fazem atividades semelhantes, a pessoa consegue, por exemplo, se é um advogado, que é mais fácil para todos nós entender, né? A pessoa consegue fazer X petições por dia, né? Petições normais, assim. Aí aquela pessoa específica está produzindo menos ou está demorando mais para produzir a mesma coisa. Poxa, tem que ser sensível às peculiaridades e à situação de cada pessoa. Daqui a pouco a pessoa está assoberbada, está tendo que cuidar de criança, está precisando cuidar de alguém idoso, ou está passando por uma situação delicada de saúde e não está conseguindo produzir tanto quanto os outros, mas também o empregador precisa se preocupar e pensar que daqui a pouco ele pode acabar sofrendo ou sendo reclamado numa ação reclamatória trabalhista por horas extras, né? Então, esse tema aí também é uma prudência e uma autopreservação do empregador adotar esse tipo de regime aqui, né? Que é a sugestão que eu estou colocando aqui. Agora, se não houver nenhuma, se não for adotada nenhuma dessas duas opções, vem a pergunta, são testemunhas, será que testemunha, pessoal, é o meio de prova adequado para o teletrabalho? Né? Quem é que vai ser testemunha dentro da casa da pessoa? Só as pessoas que são impedidas ou suspeitas, né? São os familiares ou os amigos íntimos, o colega de quarto, né? Porque é essa pessoa que vai estar dentro da casa todos os dias para presenciar, para testemunhar o fato da pessoa estar trabalhando e não estar fazendo outra coisa, né? Então, isso dificulta bastante a prova testemunhal e torna ela bastante pouco adequada, né? No máximo, a gente vai ter uma espécie de comparação, né? Quase como se fosse uma equiparação salarial, vai ter um paradigma, né? Então, o paradigma é o fulano de tal que exercia atividades semelhantes também em teletrabalho e tinha condições de vida semelhantes e executava as tarefas que ele recebia em X horas por dia. Mas essa prova é bem menos consistente do que a prova direta, né? Que é preferencialmente essa daqui, né? Prova direta do trabalho, ou os meios indiretos de prova, né, e específicos para a situação concreta do trabalhador que está em regime de teletrabalho. Então, a gente pode recorrer, por exemplo, aos horários de envio, recebimento e leitura de correspondência eletrônica ou aplicativos de mensagens, né? A gente sabe que no WhatsApp, por exemplo, é possível colocar lá, clicar em cima da mensagem e botar dados e ver o horário que foi enviada, recebida e lida a mensagem, né? Então, isso é uma ferramenta possível.
Outra ferramenta possível são os momentos de criação, tempo e horários de edição e envio de arquivos de computador, do Word, do Excel, etc. Então, os arquivos de computador, eles têm também lá nas propriedades, né, a gente consegue ver a data de criação, o tempo de edição do arquivo. Isso é um meio indireto de provar quanto tempo a pessoa trabalhou. Ou relatórios de produção, de atendimentos, de contatos a clientes, enfim. Aí a dinâmica do caso concreto é que vai demonstrar qual é o meio de prova possível e necessário para a demonstração da jornada de trabalho, né? Mas o que fica aqui como sugestão de ideal, tanto para empregado quanto para empregador, é a adoção desses dois meios diretos de prova aqui, né? Que é o registro por exceção e o registro em poder do empregado, né? Dá para combinar os dois nessa modalidade de teletrabalho, né, e encontrar um resultado interessante e adequado para as duas partes, tá? E o outro tema, né, pessoal, que a gente não pode, talvez seja o tema que vai criar menos problema, porque a repercussão econômica dele tende a não ser tão grande, tá? Que é o custeio dos meios de trabalho, né? A gente sabe que os riscos do negócio, eles são, por definição, do empregador, né? E que esses riscos do negócio abrangem as despesas com os meios de produção, as despesas com a produção e com a atividade econômica, né? Então, é evidente que o custeio dos meios de trabalho, dos meios de produção, das ferramentas de trabalho, chamemos como quisermos isso, né? Deve ficar a cargo do empregador e deve ser indenizado pelo empregador ou empregado. Então, a pessoa está trabalhando em casa com um notebook ou com um desktop, que é a realidade que a gente está vendo na Justiça do Trabalho. Esse notebook, esse desktop tem que ser fornecido pelo empregador, né? O empregador não forneceu, mas está financiando a aquisição do equipamento pelo empregado, né? Isso pode ser admitido, né? Está custeando parcialmente a aquisição do notebook pelo empregado. Isso é mais complicado. Vamos ver se foi ideia do empregado, o teletrabalho, né? No momento atual de pandemia parece que não vai ter sido ideia dele, né? Mas é possível a gente pensar na possibilidade de o empregado pedir para fazer teletrabalho, o empregado querer comprar um notebook, porque, por exemplo, está indo fazer uma pós-graduação na Europa e vai precisar de um notebook para isso, e é mais do interesse dele o teletrabalho do que do empregador. E aí o empregador aceita compartilhar os custos com ele, mas é feita uma divisão das despesas, não necessariamente igualitária ou até igualitária, né? O caso concreto, a dinâmica do caso concreto é que vai determinar até que ponto é admissível ou não. Por exemplo, se a pessoa for usar o computador também para pós-graduação, também para atividades pessoais, né, e foi iniciativa e interesse dela o teletrabalho, talvez possa ser admitido um custeio parcial da aquisição do equipamento pelo empregador, né? Banda larga, poxa, banda larga, a gente já tinha em casa banda larga, né? E já usava, e normalmente sem limite de dados, né? Mas aí, eu tive que contratar uma banda larga melhor para poder trabalhar. Esse acréscimo de custo parece que indiscutivelmente seria do empregador, né? Ou é conveniência do empregador, não no momento de pandemia, assim, conveniência exclusiva do empregador, o teletrabalho, ele quer reduzir custos. Poxa, tem que pagar energia elétrica, ou no mínimo participar dos custos de energia elétrica, no mínimo participar dos custos de banda larga, no mínimo participar de uma série de despesas que são acrescidas para o empregado, né? Mas a gente precisa verificar até que ponto a iniciativa e o interesse maior do teletrabalho e no teletrabalho é do trabalhador ou da empresa, porque pode acontecer uma situação como esse exemplo que eu dei, né? O sujeito quer fazer uma pós-graduação, imagine um advogado, né? Ele quer fazer pós-graduação na Europa ou nos Estados Unidos e vai levar um notebook e vai continuar trabalhando e continuar recebendo a remuneração dele de lá enquanto faz a pós-graduação lá, né? Essa situação, e ele vai usar o equipamento também para as atividades particulares dele, seja o estudo, seja a comunicação com a família, com os amigos, né? Eu não consigo considerar totalmente ilícito ou impossível que, nesse caso, haja um custeio parcial do
dos meses de trabalho pelo empregador, né? Mas tem que ter uma proporção aí aceitável, razoável, e isso teria que ser disciplinado por contrato, como está colocado aqui no 75D da CLT, né? E, finalmente, pessoal, com relação à adoção do regime propriamente dito de teletrabalho, né? A gente tem uma situação inusitada e um pouco contra-intuitiva, assim, e até uma atecnia na redação, assim, porque a redação do caput aqui está perfeita, né? Prestação de teletrabalho deve constar expressamente do contrato individual de trabalho, que vai especificar as atividades realizadas pelo empregado. Pode ser feita uma alteração entre o regime presencial de teletrabalho por mútuo acordo, registrado em aditivo contratual. Perfeito também, tem bilateralidade, tem uma convergência de vontades, não tem problema nenhum nesse caso. O problema e a indagação, a surpresa surge no parágrafo 2º, né, quando coloca aqui que seria possível a alteração contratual, né, do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, né, e isso seria um aditivo contratual. Ora, se a determinação do empregador é unilateral, se é unilateral não é contrato, pessoal, pode até ser considerado negócio jurídico, né, mas não é contrato. Contrato, conceitualmente, é um negócio jurídico bilateral. Então, não pode ser considerado um aditivo contratual essa determinação do empregador, né? E essa situação é problemática. O prazo de transição de 15 dias não parece problemático, parece bastante razoável, né? Mas essa determinação unilateral é problemática porque o empregado pode não querer, né? Eu acho que ele tem todo o direito de não querer passar para o regime de teletrabalho. Claro que ele vai correr o risco de ser despedido, né? Agora, eu facilmente admitiria, né, não fosse a situação de pandemia que a gente está vivendo, uma ação de resolução do contrato por culpa do empregador, né, ou despedida indireta, caracterização da despedida indireta, né, e o pedido de pagamento das rescisórias e multa da FGTS do empregado que fosse forçado a passar para o teletrabalho contra a vontade dele. Ele poderia simplesmente dizer o seguinte: olha, eu não concordo com essa alteração, não foi esse o contrato que eu fiz, não foi isso que nós combinamos quando eu fui contratado, e eu não aceito absorver esses custos, eu não aceito trabalhar de casa, eu quero separar minha vida pessoal da minha vida profissional, e eu quero continuar trabalhando na empresa. Ou eu não achei justa a distribuição de custos, ou o ressarcimento que foi oferecido pelo empregador para eu trabalhar de casa e ter que custear banda larga, energia elétrica e uma série de outras coisas. Ou eu quero continuar convivendo com os meus colegas de trabalho, eu não quero ter essa desconexão ou essa desvinculação do ambiente de trabalho e dessa noção de comunidade que é criada no trabalho, e eu não aceito a mudança do regime de teletrabalho. Isso, para mim, parece uma possibilidade clara, né, de despedida indireta, dizer que o empregador está descumprindo o contrato, né? Eu acho bastante questionável essa faculdade que a lei trouxe para o empregador, né? Ela desequilibra as partes, cria uma desigualdade entre empregado e empregador, que me parece que vai muito além do poder diretivo, né? Cria uma submissão mesmo do empregado, como se ele fosse menos gente, menos capaz, menos poderoso que o empregador. Isso me parece que é bastante questionável, né? Agora, evidente que se o empregador determina e o empregado aceita, não se opõe, isso acaba se transformando, acaba tendo um consentimento implícito, né, pessoal? E aí é que talvez seja uma situação, eu costumo dizer que é difícil para o empregado ter o perdão tácito na justa causa do empregador, né? Mas se a pessoa aceita a determinação de teletrabalho e convive com ela durante meses ou anos, né, parece que mesmo que na origem houvesse algum vício nessa determinação, uma desigualdade inadmissível nessa determinação, parece que haveria, no mínimo, um perdão tácito, se não uma alteração implícita do contrato ali. A gente poderia, seja pela habitualidade, seja por aquela teoria da boa-fé objetiva da surrécio, suprécio e venire contra factum próprio, a gente poderia trabalhar com a admissibilidade dessa alteração implícita, né? Não explícita, não por aditivo contratual, porque contrato não é. Se é determinação unilateral do empregador, contrato certamente não é. Tá? É uma tecnia grave essa do parágrafo 2º. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no
nos comentários de vocês. Tá? Eu estou vendo que tem bastante comentários, eu vou tentar recuperar eles todos, mas sobre o texto era basicamente isso que eu tinha, e o tema, né, o conteúdo propriamente dito aqui da live, era basicamente isso que eu tinha para falar. Tá? Eu vou começar, então, a responder as perguntas de vocês, vou colar elas, eu peço um pouquinho de paciência para vocês, tá? Porque tem perguntas de diferentes pessoas sobre os mesmos temas, e eu vou tentar aglutinar elas de uma vez só, tá? Então, o primeiro tema que foi comum a várias perguntas, né? Várias perguntas aqui, o Pedro, por exemplo, perguntou: é possível atribuir despesas do teletrabalho? Eu vou colocar aqui. Tá? Colocar no chat. E agora mostrar aqui. Ó, show. Tá? É possível atribuir despesas do teletrabalho ao empregado, inclusive pactuando isso no contrato de trabalho, ou seria uma transferência indevida e ilegal do risco do negócio? Tá? Não é, eu acabei de dizer, né? Embora eventualmente nós tenhamos uma situação que é mais do interesse do empregado do que do empregador, mais do interesse do empregado do que do empregador, o teletrabalho. E daí, nesses casos, a gente pode ter que fazer algum ajuste. Né? Foi na mesma linha a pergunta da Andiara Flores, professora da Serra, né? Os equipamentos, materiais, despesas de internet, energia, etc., são de competência do empregador? Sim, eles são de competência do empregador, sem dúvida, né? Despesa do negócio, fazem parte do risco do negócio, e devem ser custeados pelo empregador, no mínimo parcialmente. Agora, a gente não pode ignorar a circunstância de que muitas vezes a pessoa já tinha banda larga em casa, né? E nesses casos em que a pessoa já tinha banda larga em casa, não parece fazer sentido que a banda larga seja custeada única e exclusivamente pelo empregador, né? Ou a pessoa já gastava com energia elétrica em casa, não vai passar toda a conta de luz para o empregador. Né? Então, agora, poxa, o empregador pode dar uma ajuda de custo num valor fixo? Pode. O risco disso, acho até que tem uma pergunta sobre isso, deixa eu... a da Andiara também, é a segunda pergunta da Andiara, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, o empregador, ele pode fornecer ele tem que fornecer em espécie para não, ou ele pode pagar em dinheiro, indenizar isso para não configurar salário. Me parece que ele pode dar em dinheiro, né? Ele pode pagar uma ajuda de custo no contra-cheque, se tiver uma relação de causa e efeito adequada e de valor e despesa adequada, não vai caracterizar salário, né? Inclusive as recentes alterações da CLT tiraram aquele limite que não podia ultrapassar de 50% do salário, as indenizações, né? Então, isso está bem tranquilo, não pode ser fornecido, pode ser pago em dinheiro, não precisa ser fornecido em espécie, e se for pedido, inclusive o valor pode ser uma comparação entre o que a pessoa gastava antes de internet, de energia elétrica e outras despesas que ela possa ter, até despesas com telefone, né? Daqui a pouco a pessoa está usando telefone fixo para o trabalho. Isso a pessoa pode ser feita uma comparação entre o que gastava antes e o que passou a gastar depois do teletrabalho para determinar o valor da indenização, né? É perfeitamente lógico e razoável isso, tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui só se tem mais alguma pergunta sobre esse tema das... Sim, também a Nenon Frota, né, colocou uma pergunta que eu vou postar aqui, né, sobre quem paga as despesas com infraestrutura. Né? Também a pergunta da Ninon foi essa, né? Quem paga as despesas com infraestrutura é o empregador, quem tem que pagar tudo, né? Mas tudo que se relaciona com o trabalho, né? Não
tudo que o empregado gasta em casa, porque ele já tinha esse tipo, maioria das pessoas, pelo menos, que estão em teletrabalho, já tinham esse tipo de despesa em casa, né? Então, não parece que isso deva ser integralmente custeado pelo empregador, tá? Eu acho que sobre esse tema específico do custeio e dos meios de produção, meios de trabalho, parece que essas eram as perguntas, tá? Eu vou, então, passar para o segundo tema mais recorrente, que foi questão de ergonomia e acidente do trabalho, tá? Então, a gente tem aqui uma pergunta da Alice Groth, não sei bem a pronúncia qual é, tá? Eu vou colocar aí também no chat e deixar em destaque, né? A pergunta foi cortada, infelizmente, tá? Mas ela gostaria de saber se o ajuste com relação à ergonomia, né? Se o ajuste entre o empregado e o empregador pode atribuir ao empregado a aquisição dos materiais de trabalho, em primeiro lugar, né? E qual é a consequência de se o empregado tiver adquirido esses materiais de trabalho, né? Ele sofreu algum tipo de lesão por esforço repetitivo, provavelmente, né? Se o empregador vai poder ser acionado e responsabilizado por doença profissional nesse caso, né? A gente também não pode descartar uma hipótese de ter algum choque elétrico em casa, né? E a pessoa ingressar com uma ação dizendo que foi eletrocutada, ou né, se a pessoa falecer, até os descendentes ou os familiares dizendo que a pessoa foi eletrocutada por causa do trabalho, que isso caracteriza acidente do trabalho. Me parece que a gente tem duas situações aí que a gente precisa distinguir bem. Eu até vou tirar porque está na metade, né? A pergunta ficou pela metade, mas eu acho que a gente precisa distinguir duas situações. A primeira é o seguro social e a previdência social, né? Para efeito de previdência social, me parece que sim, poderia caracterizar como acidente do trabalho qualquer uma dessas situações, ou doença profissional, qualquer uma dessas situações, tá? Porque lá a gente tem um risco integral, praticamente, na previdência social. Então, se tiver relação de causa e efeito, ainda que a culpa seja exclusiva da vítima, me parece que não teria como afastar a responsabilidade. O seguro social é risco integral, esse é o princípio, tá? Agora, no caso da responsabilidade civil do empregador, teria necessariamente que ter uma relação de causa e efeito com algo imputável ao empregador, né? E esse algo imputável ao empregador, a gente precisa verificar no caso concreto se existe fundamento para atribuir responsabilidade ao empregador por isso, né? É recomendável que o empregador coloque apresente instruções para os empregados sobre como deve ser o teletrabalho, né? Por exemplo, e uma coisa que não acontece, até uma pergunta da Caroline Forte, que acho que não vai dar tempo de responder, né? O Ministério Público do Trabalho, ele fez uma nota técnica sobre teletrabalho, né? Que é muito bem detalhada e muito profunda, a nota técnica, e ela supõe um mundo ideal que não parece ser aquilo que a gente tem na realidade, né? Eu até gostaria de perguntar se o Ministério Público do Trabalho tomou todos aqueles cuidados em relação aos procuradores do trabalho que estão em situação de teletrabalho. Eu suponho que não, porque a Justiça do Trabalho não tomou esse cuidado conosco, né? A gente recebeu um notebook, nós estamos usando a banda larga que nós tínhamos em casa, a energia elétrica que nós temos em casa, sem nenhuma espécie de indenização. Então, tudo que a gente está dizendo aqui e que faria sentido que fosse aplicado também no serviço público, aparentemente não se aplica no serviço público, e aquela nota técnica diz que seria aplicável no serviço público, né? Então, assim, a gente tem que... Mas também precisa ter um pouco, talvez, de compreensão com um momento excepcional que nós estamos vivendo, né, pessoal? Não está fácil para ninguém, nem para o empregador, nem para os empregados, né? E talvez a gente tenha que dar graças a Deus que ainda tem trabalho e que está conseguindo desempenhar o trabalho por teletrabalho quem está nessa condição, né? Mas, resumindo, assim, me parece que a gente precisa de alguma falha imputável ao empregador, né? Se a responsabilidade for subjetiva, ou algum fato, alguma peculiaridade do trabalho que determine a responsabilidade objetiva, que também possa ser imputado ao empregador para caracterizar a responsabilidade civil.
né? E, a princípio, né, nessa situação descrita aí pela Alice, não haveria isso, né? A eventual falha parece ter sido do empregado, porque foi ele que adquiriu o material de trabalho, e ele que está organizando o seu espaço de trabalho, né? Eu não estou com uma cadeira ergonômica, eu não estou com uma mesa ergonômica, né? Eu não tenho, eu tenho um escritório que eu divido com a minha esposa, e às vezes eu tenho que trabalhar na sala, na mesa de comer, né? Na mesa onde eu me alimento. Então, a gente não está em condições ideais, não tá fácil e bom para ninguém, né, pessoal? Mas para alguns está mais difícil ainda. Isso que é importante a gente lembrar. Tá? A Gabriela Lautens trouxe também uma questão, como separar as necessidades da família e da jornada de trabalho em home office, né? Também é uma dificuldade, uma realidade que todo mundo está sofrendo. Como separar a jornada de trabalho das necessidades da família em home office, né? Tem pessoas que têm criança pequena, tem situações que têm idosos para cuidar. O meu pai mesmo está cuidando da minha avó em Pelotas, né? E às vezes ele consegue trabalhar de lá, outras vezes ele não consegue. Então está muito difícil para todo mundo essa pandemia, né? E é muito difícil distinguir realmente, né? Porque a pessoa fica com a sensação de que trabalhou muito, está exausta no final do dia, né? Mas se a gente for verificar quanto tempo efetivamente ela conseguiu dedicar ao trabalho, talvez não tenha sido tudo aquilo que ela deveria ter dedicado ao trabalho, ou que se esperaria que ela dedicasse ao trabalho, né? E aí vem uma necessidade de compreensão recíproca de empregados e empregadores, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. A Caroline Forte fez a pergunta também sobre a forma fidedigna para o controle da jornada. Ela estava preocupada com minimizar riscos de processos de horas extras. Isso eu já adiantei a resposta, né, mais cedo, mas vou pular aqui de novo, que ela... Só um pouquinho que está demorando um pouco. Show, tá. Qual a forma fidedigna para o controle da jornada? Ela estava preocupada em minimizar os riscos dos processos de horas extras, né? Eu sugeri o registro de exceção de ponto e o mecanismo de controle, que pode ser eletrônico, manual ou de outra natureza, tá? Que o empregado informa as horas extras que fizer por escrito para o empregador, até para permitir o controle da produtividade dele, tá? Aí a Ninon, né, falou de segurança de dados, de despesas de infraestrutura, isso se relaciona com perguntas que já foram feitas. O Maurício Chubinski aqui, né, trouxe de novo essa questão: acidente em casa pode configurar acidente de trabalho? Sim, pode, né? Inclusive para efeitos previdenciários, é bem mais fácil de caracterizar acidente do trabalho, né? Mas para caracterizar a responsabilidade civil do empregador, para efeito de responsabilidade civil do empregador, não. Daí não caracteriza automaticamente, né? Precisa de algum nexo de causalidade entre algo feito pelo empregador, alguma culpa do empregador ou algum fato imputável ao empregador, no caso de responsabilidade objetiva, né? E também a pergunta da Dariane, né? Essa sobre nexo causal, nexo causal no acidente do trabalho, né? Como é que se estabelece num acidente em casa? Tem que encontrar algum elemento que caracterize a culpa do empregador, né? Do nada não pode. Então, não é porque está trabalhando em casa que qualquer coisa que aconteça em casa é acidente do trabalho. Agora, o empregador, por exemplo, fornece um equipamento, né? E aqui a gente está criando uma situação hipotética, né? Algum equipamento que demanda uma instalação elétrica para a execução do trabalho. E aí e não dá o treinamento para a pessoa fazer essa instalação elétrica, e a pessoa é eletrocutada e venha a falecer durante a instalação elétrica. Não sei se isso poderia acontecer na prática, mas talvez isso pudesse ser imputado ao empregador, né? É mais fácil na energia elétrica caracterizar esse tipo de situação. E a ergonomia, que também é um tema, né, da nota técnica 17 do Ministério Público do Trabalho, e uma pergunta feita
né, pela Ninon, e está na premissa de várias das perguntas feitas aí por vocês, né, como fica a questão ergonômica, né? A princípio, o ideal seria que o empregador desse as instruções e fornecesse os equipamentos necessários e adequados, né? Então, agora, a gente sabe que entre o ideal e a prática tem uma distância muito grande, né, pessoal? Então, assim, poxa, exigir que o empregador mande um arquiteto para fazer um projeto ergonômico para a estação de trabalho em casa da pessoa pode ser exagerado em muitos casos, e eu preciso compartilhar com vocês que a Justiça do Trabalho não fez isso conosco. Nós estamos em teletrabalho, mas não tivemos esse tipo de apoio, né, de projeto ergonômico, né, e muitas vezes a gente fica numa situação desconfortável de trabalho, mas acaba trabalhando mesmo assim, tá? Até eu estou me olhando aqui na tela e tentando corrigir o meu ombro, porque estou vendo que eu estou um pouco torto, né? Então, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para apresentar. Eu não sei se tem mais alguma... Espero não ter esquecido de nenhuma das perguntas feitas antecipadamente, mas a gente já está chegando no limite de tempo aqui, né? Não quero tomar tempo demais de ninguém. Eu prometi fazer um sorteio no final e a gente precisa fazer esse encaminhamento, tá? Então, a pergunta que eu vou colocar aqui, deixa eu tirar essa última pergunta, quem é a atual presidente do TST? Tá? E aí a primeira e a segunda pessoa que responder vão ganhar que responderem no chat aí vão ganhar o brinde, que é ou o livro ou o desconto, né? Infelizmente, parece que está dando um problema de conexão aqui, pessoal. Não sei se a Thaline, que está operando aí, poderia colocar para mim essa pergunta na tela. Quem é a atual presidente do TST? A pergunta. Eu vou tentar mais uma vez, para ver se aparece no chat. Acho que vai agora, tá? Então, eu aguardo as respostas de vocês para ver quem é que vai ser sorteado com o brinde. Enquanto isso, eu vou, mais uma vez, apresentar aqui a Escola Trabalhista, né, para quem entrou mais tarde e talvez não tenha visto. Enquanto a gente... já veio uma resposta correta ali. Primeira resposta correta. Tá? Se quiser o livro, vai ganhar o livro. A Adriane já ganhou desconto da outra vez, então dessa vez vai ganhar o livro. E deixa eu... acho que eu abri a aba errada de novo. E aí, quem quiser o desconto pode... a Carla Dorice, então, ganha o desconto, tá? Mas é mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal, tá? Nós estamos aqui encerrando. Eu quero agradecer a presença e a participação de todos, estou muito feliz, tá? O pessoal da Reverso aí vai entrar em contato com vocês, com a Dariane e com a Carla, para enviar os cupons de desconto, tá? Quem fez a inscrição também ganhou um desconto, vai ser um desconto um pouco menor, né? Mas também ganhou o desconto. E eu vou aqui ficar mostrando para vocês, então, mais um pouco da Escola Trabalhista, e lembrando vocês, né, que a gente vai fazer um workshop em novembro, ainda não tem data marcada, sobre a petição inicial, da ação monitória trabalhista para cobrança de verbas rescisórias, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês só, mais uma vez, aqui o ambiente da Escola Trabalhista, né? Tem a apresentação, tem o módulo 1, módulo 2 aqui, que são peças e posturas processuais, módulo 3 de cálculo, que vários de vocês já conhecem, já foram meus alunos, né? E aqui tem um pouco de conteúdo gratuito no módulo 4, né? Palestras, essa live mesmo que a gente fez agora vai aparecer aqui nesse módulo 4, e o conteúdo está em permanente desenvolvimento e é interativo, né, pessoal? Então, vocês me digam o que vocês estão precisando, que eu vou tentar desenvolver esse conteúdo para vocês, tá bem? Muito obrigado a todos, foi um prazer encontrar vocês aqui, e espero encontrar vocês de novo, tanto no workshop quanto nas próximas lives que eu fizer, tá bem?
Beijo, abraço, até mais.